Então, pessoal, bem-vindos de novo nesta sexta-feira. Vamos continuar de onde a gente parou ontem. Alguém. Uma pergunta importante aqui. Tem alguém que não veio ontem e veio hoje? Eu. Beleza, Kaique, Guilherme, PL, Janaína. Então, no mini curso de hoje, a gente está seguindo a sequência do de ontem, né? Então, vai dar para vocês entenderem aqui o que que vai rolar, o que que eu estou fazendo, mas acho que vai ser um pouquinho difícil. Então, assistam, não saiam da sala agora, por favor. E aí depois vocês dão uma olhada no notebook de ontem e tentam ver as coisas, né? Porque ontem a gente explicou o que que é variável, como é que funciona a variável, como é que apresenta uma coisa na tela, que mais? Alguns operadores. Então, hoje a gente está seguindo o fluxo aqui da aula, né? Digamos assim, do mini curso. Então, só para dar esse adendo aqui, tá? E alguém que estava aqui ontem pode falar onde foi que a gente parou ontem? Vocês lembram? Ninguém lembra? Deoclésio? Aí, o Deoclésio. Esse cara não decepciona, simplesmente. Biblioteca MEF, exatamente. Então, ontem a gente viu a função print, a gente viu os operadores aritméticos, a gente viu o que é uma variável, como atribuir valores a uma variável, a gente viu como printar texto mais variável, quais são os tipos das variáveis mais comuns, que mais? Algumas outras funções, a função type, a função de converter string, de converter int, vimos input, né, que é a entrada de valores pelo usuário, e aí a gente terminou na biblioteca Math, beleza? Confere. Tá todo mundo aí? Andresa, Jara, confere, Melissa. Então, hoje eu vou começar a transmitir aqui agora para vocês a, o meu notebook novo, né? Em curso 17/9. Então, hoje a gente vai começar a ver algumas. Só uma pergunta. Ontem eu vi que uma pessoa colocou no formulário que estava com dificuldade porque estava um pouquinho pequeno e tal. Tá dando para todo mundo ver direito? Ou seria legal se eu desse uma ampliada aqui? Eu sei que tem gente no celular, assim fica melhor? Acho que assim fica melhor, Caninho. Show, Outra show. coisa, só passar aí pro pessoal que não estava ontem qual é esse site. Certo, beleza. Vamos lá. Vou, eu vou compartilhar aqui uma coisa nova. Vocês estão aqui no Google, né? E aí vocês só colocam. Pode colocar no Google ou diretamente na URL, coloca Google Colab, COLAB. E aí podem abrir o primeiro aqui. E aí vai abrir essa primeira tela, tá? E aí vai ter a opçãozinha aqui, novo notebook, ó. Vocês abrem ele. E aí, isso aqui é um jeito online de editar código Python, né? É uma ferramenta do Google para editar código Python. Então a gente pode escrever tanto código quando essa barrinha tá um botãozinho de play ali, e aí para rodar, ou eu clico nela, nesse bichinho aqui, ou então eu posso fazer no Shift Enter, e aí ele roda a célula de código, ou eu posso criar uma célula de texto. Adicionar a célula de texto, e aí
Hoje em mini curso. Shift Enter e aí fica o texto. Por isso que o que eu mostrei para vocês tinha um textinho que eu coloquei antes lá. Beleza? Deu para entender? Pessoal que veio hoje conseguiu acessar o Colab, precisa de mais um tempinho. Beleza, Kaique? Guilherme e a Janaína conseguiram aí? Yasmin também. Beleza? Vou voltar para lá. Qualquer problema, aí mais um aviso inicial, né? Qualquer dúvida, pode me interromper, sem dó nem piedade. Estou aqui para responder as dúvidas de vocês mesmo. Ou então levantar a mão, ou então escrever direto no chat, que a Carla me avisa, e eu estou trocando de tela aqui às vezes. Mas o intuito é vocês entenderem, tá? Não fique com vergonha de mim, não, que eu quando estou assistindo, tenho vergonha e não queria ter. Então, perguntem acima de tudo. Beleza? Então, sem mais brincadeiras e delongas, hoje a gente vai ver algumas estruturas mais sofisticadas aqui do Python, né? A gente viu algumas coisas básicas ontem, e aí hoje a gente vai começar a ter mais linhas dentro do código. Ixi, vazou aqui meu teste. Vamos começar pelo if-else, né? Famoso. Estrutura condicional, né? O nome técnico disso aqui. Alguém já ouviu falar? Alguém já teve contato? Sabe o que que é? Como é que funciona mais ou menos? Sim. É bem intuitivo de entender, né? É propriamente do inglês aí, dá para entender. Então, o if-else são estruturas que a gente testa determinadas condições, se elas são verdadeiras ou falsas. E aí, dependendo da resposta, né? Se for verdadeiro ou falso, a gente executa um bloco de código ou ignora um bloco de código. Então, e aqui a gente vai ver um primeiro diferencial quando a gente mexe com Python ao invés de mexer com Java ou com C ou com sei lá o que, é que essa estrutura de indentação do Python, né? A gente, pessoal do Java aí, do C, para separar as linhas, os blocos de código, a gente usa o ponto e vírgula lá, né? A gente usa as chaves, colchetes e tal, cheio de maracutaia, né? E aí, para a gente separar os blocos de código aqui no Python, a gente usa indentação, que é a indentação é um nome bonito para um espacinho, né? Então a gente usa um espacinho. Então vocês vão entender o que é que eu estou falando quando eu exemplificar a estrutura do if. Como que é a estrutura do if? Primeiro, eu dou a alternativa, eu dou a condição, eu vou testar a condição. Então, if. Na verdade, foi mal. Primeiro eu tenho que mostrar para vocês aqui os operadores relacionais e lógicos aqui, antes de montar a estrutura do if para vocês, para a gente não confundir e não passar com os bois na frente da carroça. Quer dizer, carroça na frente dos bois, né? Então, no Python, vocês já viram os operadores aritméticos, né? Que era mais, o menos, o asterisco, os dois asteriscos, a barra, que é divisão inteira, a porcentagem, que é o resto da divisão. Vocês já viram esses operadores aritméticos. A gente também tem os operadores relacionais, né? Que, que medem a relação entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, vocês já viram que para atribuir um valor a uma variável, a gente usa o igual, né? Então, x igual nome Cândido. Então, essa variável aqui, a partir de hoje, a variável x significa Cândido. Quando eu printo x aparece Cândido. Beleza. E para eu dizer que uma coisa é igual à outra, para eu testar se uma coisa é igual à outra, eu uso dois iguais, né? Então, se eu quero perguntar para o Python, 1 é igual a 1,
E aí ele me retorna uma variável booleana. O que é uma variável booleana? Alguém me diz aí no chat? Alguém lembra? Bool? Tipo bool? Isso. True e false. Isso, verdadeiro ou falso. Então, quando eu testo aqui se 1 é igual a 1, ele me retorna true. O diferente, exclamação aqui, como se fosse aquele negocinho cortando no símbolo, né? Então, ó, 1 é diferente de 1, falso. Então, igual, é igual, igual, não confunda com igual, isso que vai dar um erro, ó. Eu não posso... não pode ser o nome de uma variável. Ele está entendendo que 1 recebe 1, mas o 1 não pode ser nome de variável, então ele dá um erro. Então é igual, igual, igual. Os outros operadores já são conhecidos de todo mundo. Maior, é ok, menor que, aí o maior ou igual. Na verdade, acho que esse aqui é na frente. Vamos ver. Não, maior ou igual. Do jeito que fala, né? Menor ou, menor ou igual. Beleza? Então, esses são os operadores relacionais. Show? Deu para entender? Ele sempre, quando a gente testa, ele retorna uma variável booleana. Ou seja, se fosse eu testar aqui, true, se eu botar o zero, false. Beleza? Operadores relacionais. Posso... Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Não? Por aqui tudo tranquilo, Danilo. Show. Só para não mal acostumar o chat aí, porque se eu passar sem ninguém falar, ninguém quer mais falar. Aí eu vou ficar falando sozinho aqui e eu fico triste. E aí os operadores lógicos são aqueles... Não sei se vocês lembram, em algum momento longínquo do meu ensino fundamental, o professor mostrou um negócio lá de tabela verdade, né? Que eu testo duas sentenças, aí ou e o i, enfim, não sei se vocês já viram isso aí, mas eu lembro que o professor uma vez passou isso. Mas o que são os operadores lógicos? Eles retornam variáveis booleanas também, mas eu testo mais de uma sentença. Então, por exemplo, 1 igual a 1, or, que é o ou, né? 1 é diferente de 1. Ou seja, ele está dizendo aqui para testar o seguinte: 1 é diferente, 1 é igual a 1 ou 1 é diferente de 1. Se uma dessas sentenças aqui for verdadeira, ele me retorna true. Quer dizer, aí, ó, o erro. Disse para vocês não cometerem o erro. Qual é o erro que eu cometi aqui? Alguém sabe dizer? O igual. Show. Isso aqui eu estou tentando criar uma variável, né? Se for assim, então, ó, se uma dessas condições for verdadeira, ele me retorna true. O AND, ele fecha para que todas as duas têm que ser verdade. Então, 1 igual a 1 e 1 diferente de 1. Isso aqui é absurdo, né? Falso. E o not, ele me dá o contrário. Então, se 1 diferente de 1 é false, not retorna true. Beleza? Então, é para isso que funciona e a gente vai usar muito isso no if, né? Já que a gente cria uma condição, então a gente vai... A condição a gente vai ver se dá certo com isso, com esses operadores, tanto os relacionais como os lógicos. Então, por exemplo, no, 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 no sistema que eu estou tentando acessar, Facebook, a Daphne vai entrar no Facebook dela, né? Então, lá no script do Facebook, o login da Daphne ele tem que ser igual a @Daphne... Daphne o quê? Daphne Lima. E a senha... e a senha, né? Tem que ser igual a senha que ela colocou lá, que é abc@123. E aí ele vai testar isso, se for verdade, ele vai liberar, né? Vai liberar o acesso lá do Facebook.
Se não, não vai te liberar, porque ele não está obedecendo às condições aqui. Então, se fosse preciso só um dos dois, aí usava o OR. Ou se o login da DAF está certo, a gente libera. Ou se só a senha estiver certa, a gente libera. Agora, se os dois estiverem errados, a gente não libera. Vocês entenderam aqui essa parte dos operadores? É só uma introdução para a gente usar no if. Beleza? Alguém ficou sem entender? Sei que é um pouquinho estranho esse negócio do or, and, not, porque a gente não está usando de fato, mas quando a gente usar, vai ficar melhor de entender. Beleza? Vou passar. Então, agora a gente pode montar uma estrutura básica Eu devia ter criado várias células aqui para quando vocês forem ver, lembrar lá no... Mas, enfim. Agora a gente pode ver como é a estrutura do if e o negócio lá da indentação que eu expliquei para vocês, né? Então, o if é o seguinte, começa com if, e aí eu passo a condição. Se tal condição, qual é a condição? Vamos dizer que eu vou criar uma variável aqui primeiro, chamada a. A igual a 22. E aí eu vou começar a estrutura. Se, aí a condição é a variável a for menor do que 30, aí minha condição, e agora vem 2 pontos, ó. 2 pontos, e aí eu pulo a linha. Pá. E aí eu coloco a ação que vai ser feita se minha condição for verdadeira. Então, se o A for menor que 30, o que eu tenho que fazer? E aí, ó, percebeu que o Python automaticamente, quando eu botei os 2 pontos aqui, escrevi a sintaxe certinha, quando eu dei o espaço, ele deu um espacinho aqui, ó, ele não está na mesma linha aqui do if, né? Então, isso é a indentação. Isso o Python entende que é um outro bloco de código. Ele precisa entrar aqui dentro para depois continuar o programa. Então, se o A é menor do que 30, eu vou printar este número é menor do que 30. E aí, vou rodar aqui, ó. Ele pegou, o A é 22, ele testou. 22 é menor que 30? Ele retornou aqui, né? O boolean retornou true. Então é verdade? Então faço isso aqui. Print. Este número é menor que 30. Quando eu rodei, ele printou. Entendeu a estrutura do if? Como é simples? Simples, né? Aqui. Entenderam a questão da indentação? Se eu colocasse aqui, ó, sem indentação, na mesma linha, ia dar um erro. Ele diz aqui, ó. Ó, tá errado. Tô esperando uma indentação, um bloco indentado. Por favor, cadê o bloco indentado? Você começou o if aqui, mas não botou nada depois. Então, normalmente a gente dá o tab aqui, ó. Tab. Eu uso sempre o tab. Ele fez automático, mas se não tiver, eu uso o tab, que é sucesso. Beleza? E aí depois, ó, eu posso continuar o código. Assim, a gente usa o else, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Se eu continuar o código aqui, print não é menor que 30. O que ele vai fazer? E aí eu vou mudar isso aqui para 33. Ele, como eu falei para vocês, ele testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele entra aqui dentro do if. Percebam essa ideia de entrar, né? Como a gente indentou, é como se ele entrasse dentro da casinha ali do if. Se for verdadeiro. Se for falso, ele ignora, como eu tinha falado no começo. Então, ele vem, testa, é verdade? Sim, então ele roda o de dentro. E depois sai, né? Depois ele sai. É mentira? Ele esquece o que tem aqui dentro e já passa para a próxima linha. Então, ó, eu vou rodar esse aqui. Não é menor que 30. Não, deu negativo aqui na condição, então ele ignorou esse bloco e printou esse. E aí, uma coisa importante é que, se for verdadeiro e eu tenho uma próxima linha,
ele roda de novo. Ou seja, se esse número aqui fosse 23, ele não ia chegar aqui, printar e finalizar. Ele entra dentro do if e depois sai. É verdade? É, entrei. E depois continua o programa. Segue o fluxo. Então, ó, se a gente rodar isso aqui, ele não vai escolher um ou outro. Ele roda, ele testa, é verdade? Printei. E continua o programa. Beleza? E aí é por isso que entra o próximo tópico que eu vou falar aqui. Mas até agora vocês entenderam? Sim. Show. Beleza. Beleza. Ótimo. Então, essa é a estrutura do if. E aí, se eu quiser fazer o que eu falei agora, né? Eu vou criar outra célula aqui. Se eu quiser, vou copiar isso aqui. Se eu quiser que ele faça uma coisa ou outra, eu vou usar o else, né? Que é o se não, é como se fosse se essa condição é verdadeira, faça isso. Se não, faça isso aqui. Então a gente usa o else, que é no mesmo estilo. Coloca o else, dois pontos e bota a ação na outra linha, identado. Então, se o A for menor que 30, printa esse número é menor que 30. Se não, printa não é menor que 30. E aí depois ele segue. Segue o fluxo. Beleza? Então vamos rodar isso aqui. Ó, tá vendo que ele já não printou mais isso aqui, né? Como isso aqui foi verdade, ele fez essa ação e saiu de dentro do if. Foi embora, continuou. Deixa eu colocar uma coisinha para vocês verem. Ó. Ó, ele pula, ele não passa pelo else, né? Já que a primeira condição foi satisfeita, ele não precisa passar por aqui, ele ignora esse bloco. Aí agora vamos colocar aqui o 33. Então, não é menor que 30. Ele escolheu um ou outro, né? E depois botou o blá porque ele sai de dentro do if. Vou tirar esse blá aqui, só para vocês entenderem o fluxo do programa. Então, para isso aqui que serve o else, para eu dar uma opção ou outra, né? Às vezes a gente precisa só disso aqui, só de sem o else mesmo, e ele teste e siga o programa, mas às vezes é necessário o else. Pode dar um probleminha se eu não colocar o else em alguns programas específicos, mas não vale a pena a gente falar disso aqui. Assim. Às vezes você pode entrar num coisa infinita aqui. Eu não lembro exatamente qual é o problema que dá, mas no livro que eu estava estudando, ele fala, né, que tente colocar algum else sempre e tal, mas já vi muitos programas que simplesmente não tinham, assim. Testa e se não for, segue o fluxo, entendeu? Então, é isso. Entenderam a estrutura básica aqui do if? E aí a gente pode fazer o primeiro exercício ou alguém quer que eu repita alguma coisa? Alguém, tudo ok? Alguém quer que eu repita? Entendeu? Yasmin, beleza? Tranquilo, beleza? Então, tentem fazer o exercício 4 aí. E aí aqui a gente vai usar ó, algumas coisas de ontem, né? Então, de peça a idade do usuário, então a gente já vai usar um input aqui em uma conversão de string para inteiro. E aí o teste ele vai usar o if. Então, e aí a gente exibe a mensagem, né? Então, vocês podem fazer aí em 5 minutinhos. Eu trouxe a água hoje, mas acabou. Não tô com sede agora, não. Oi, coincidência, né? A gente tava falando do Detran aí, ó. O programa é. Aí, Pode, o programa aí do Detran. pode fazer aí e não precisa mandar, não, Guilherme. A gente resolve junto e aí tu confere se. Eita, deu Clécio. A gente confere aqui se bateu. E aí a condição é do. Eu esqueci até de colocar
na questão, né? A condição é da maior ou menor que 18 anos. Maior ou igual, né? Beleza? Foi? Deixar dar mais um tempinho aí pro pessoal ir fazendo. Se surgir uma dúvida no meio aí do processo, pode perguntar, viu? Não fiquem acanhados, não. Show, Ícaros. Pride of Icarus. Essa música é top, escutem aí depois. Iron Maiden. O resto do pessoal pode falar aí também, se quando tiver dado certo e tal, se estiver fazendo ainda. Deixa eu ver quem é que tá aqui. André, Ângela, Caio, Carlos, Afim, Euclécio, Eduardo, Elison. Tá todo mundo fazendo? Pode fazer já. Uma perguntinha aí. Se eu colocar coisa igual input, colocar um número, a classe vai ser int ou non-type? Vai ser. Foi uma coisa que a gente conversou ontem. Ela vai ser string. Sempre o input recebe como string. Beleza? E aí por isso a gente usa o. A gente converte. Converte para inteiro. Quando for usar como número, se for usar como string, deixa como tá. Entendeu? Só para botar aqui. Coisa. Bom, input. Type. Coisa. A gente rodar esse aqui. Se ele tá 12. Então, é uma string isso aqui. Entendeu? A gente vai conversar isso aí na parte de funções. Vai dar certo. Então, eu vou responder aqui, tá, pessoal? Alguém, alguém não quer que eu responda agora? Quer mais um tempinho para responder? Eu posso responder. Digam aí, sim ou não. Posso responder agora? Sim, sim, não, sim, 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 sim. Show! Então, vamos lá. Primeira coisa que ele pede, cria um programa que peça a idade do usuário, né? Então, eu vou criar uma variável aqui, idade, para salvar esse valor, né, em algum lugar. E aí, vou converter o que o cara vai colocar para inteiro, então boto int, entre aspas. E eu vou pedir para ele digitar com input, então input, abre parênteses, lembrando daquela ideia de função, né, que a gente conversou, função, abre parênteses e coloca o que vai ser usado naquela função. Então, digite sua idade. E aí, depois, cria um programa para a idade do usuário e teste se ele está apto a dirigir. Então, qual é a estrutura? If, qual é a condição? Se a idade desse cara ou dessa menina for maior ou igual a 18, eu digo, você tem idade suficiente para dirigir. Se não, eu digito, você não tem idade para dirigir.
E aí eu vou rodar aqui. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho José Cândido, 15 anos. Então, não tenho idade para dirigir. De novo. Agora eu tenho só. Como é essa música? Agora sou de maior força. Idade suficiente para dirigir. Então, ele. Entenderam? Tá igual de vocês? Ficou diferente? Alguma coisa diferente? E aí? Me digam aí. Igual. Alguém não entendeu alguma parte aqui do if? Alguma coisa da condição? Não conseguiu identificar? Nenhuma dúvida não até agora, né? E aí, galera? Eu agora vou, vou ver quem tá ligado, quem tá esperto aí no mundo, na vida, nos códigos. Esse código tem um problema. Tem um pequeno problema. Alguém sabe me dizer qual é? Ou no código, ou na lógica, ou na resolução do exercício do problema aí. Tem alguma coisa errada. Digam aí o que é. Alguém percebeu alguma coisa assim que pode dar ruim? Nada? Na hora de preencher, na hora de preencher aqui, sei lá. Se a pessoa escrever, Toninho, Ah, só pega número aí. esse é um problema também. Esse é um problema. Tem- Matou a charada. Eu ia dizer outra coisa, mas isso é a mesma coisa que eu estava querendo falar. Que é tanto se eu colocar um texto dá erro, ou não dá erro, né? Mas o cara vai escrever um texto e ele vai deixar passar. Ele vai dizer: você não tem idade para dirigir. Ah, quantos anos você tem? E o cara vai lá e escreve 23 por extenso. Aí ele vai dizer: você não tem idade para dirigir. Ou outro problema, que era que se alguém tivesse falado, né? Era isso que eu ia dizer: ah, acertou, é isso mesmo. Porque o cara pode colocar -5 aqui. Eu tenho -5 anos de idade. E aí ele vai dizer: você não tem idade para dirigir. Ou seja, nosso código ele aceita algumas coisas absurdas, né? Tanto texto quanto números negativos. E aí, então, por exemplo, você coloca -5 aqui, você não tem idade para dirigir. Ele roda e dá um resultado estranho. Se eu colocar top, na verdade ele nem, não vai rodar. Ele vai dar um erro, né? Porque a gente está convertendo o input para inteiro, né? A gente já está convertendo aqui, mas o do valores negativos também. Então aí a gente entra em outro conceito do if. Isso, exatamente. A gente entra em outro conceito do if, que é o elif. Tá aqui embaixo. Ó. Vou botar aqui para o programa rodar. O que é o elif? O elif, ele deixa a gente colocar mais condições dentro do nosso if, né? Então, nosso programa aqui ele tem duas condições. Se uma é verdadeira, o resto tudo é falso. Então, a gente só tem duas condições aqui. O elif, ele permite que a gente use mais uma. Então, que é como se fosse o se não, se, né? É um else if, né? O elif. Então, a gente pode incluir mais condições aqui, né? Beleza. Então, a gente começa aqui. Se, por exemplo, vamos começar aqui. Se idade for menor do que zero, eu vou dizer: esta não é uma entrada válida. Beleza? E aí, para o 18 eu vou colocar: se não, se, ou seja, elif, else if, se a idade ela for maior ou igual a 18,
print, você tem idade para dirigir. Então, ó, a gente rodar isso aqui, eu colocar -5, essa não é uma entrada válida. Então a gente já corta essa parte do números negativos para a idade, né? Então, entenderam? O elif deixa que a gente use mais de uma condição. E aí, por exemplo, se fosse o negócio do texto, eu poderia colocar aqui se type, aí idade, ou seja, o negócio que eu preciso escrever aqui, vou parar isso aqui. Se type idade, ou seja, o tipo da idade foi igual a str, vai dizer digite um número inteiro. Uma vez. E aí eu boto outro elif, idade menor do que 0. Ó, vou tentar colocar fundido. Só que, tipo assim, não vai dar certo isso aqui porque eu estou convertendo, né? Ele sempre vai dar aquele erro. Porque ele está recebendo como string, mas ele converte logo para inteiro. Então, ele não vai. Ele não vai. O tipo aqui não vai bater, né? Com string, ó, vai dar o erro lá, porque ele não pode converter inteiro. Se eu colocar um texto, ele não consegue converter inteiro um texto, né? Isso aí a gente teria que fazer um teste antes disso, né? Então, tipo, a gente poderia criar a variável, testar se era um número e depois entrar de fato no if. Mas não vamos embolar as coisas por aqui não, senão vai ficar confuso. Mas o exemplo era mais para vocês entenderem como funciona o else if. Deu para entender? Ou alguém não entendeu alguma coisa aqui? Perdeu? Todo mundo entendeu? Alguma coisa ficou confusa, qualquer que seja, qualquer detalhezinho. Me digam aí se ficou. Ângela, Naeli. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Não me deixem solitários aqui não, hein? Agora, se der erro, não posso fazer algo para o programa seguir para outro lugar, não? Erro do tipo aquele lá, não. Não, especificamente não. Você precisa buscar alternativas ali do programa, dentro do if. Não dá para fazer um if, tipo, não dá para fazer um if se der erro puro, entendeu? Não, talvez dê, mas eu não é parte aqui do. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu tenho quase certeza que não é bem assim. Beleza? Posso ir para a próxima parte? Acho que é um exercício. Ó. Vixe. Eu tinha. Vamos fazer outro exemplo aqui antes desse exercício. O exemplo é o seguinte: o exemplo lá do programa lá do Facebook da Daphne que eu falei, né? Então, a gente tem a variável. Posso passar mesmo, pessoal? Ninguém falou nada, fiquei com medo. Show. Então, outro exemplo aqui de uso do if. Eu vou criar uma variável login que vai receber uma coisa colocada pelo usuário, né? Input login. E aí vou receber uma senha igual a input. Beleza? E aí, eu vou pré-definir uma senha aqui. Então, vou testar as condições. Ó. Se a senha for igual
Quer dizer, primeiro login, né? Se o login for igual @cândido e a senha foi igual ABC 123 20 acesso liberado. Se não, 20 acesso negado. Então, ó, vou botar aqui @cândido e assim ABC 123. Acesso liberado. O Python ele é muito sensível a números, assim, ele não que ele é muito sensível, ele se importa se o número é maiúsculo, o número é maiúsculo, essa foi boa. Se a letra é maiúscula, minúscula, ele tem essa sensibilidade. Então, por exemplo, se eu colocar @cândido, assim, ó, ABC 123, ele vai dar acesso negado. Então, existem formas de passar por isso aqui, né? Deixar tudo maiúsculo e tal. Mas o que eu quero que vocês entendam em si é a estrutura do if e como funciona isso aqui, as condições, né? O end, o igual, igual, beleza? Então, Cândido, P45, acesso negado. Beleza? Entenderam aqui? E aí, o exercício, né? Que eu tinha esquecido de dar esse exemplo aqui para vocês, né? Que é para vocês criarem um programa de login igual a esse, que print login aprovado, caso o usuário digite login sem certos, mas caso esteja diferente, ele diga qual dos dois está diferente, se é o login ou se é a senha. Vocês conseguem fazer isso aí? Beleza. Vamos lá, tentem aí. Lembrando de novo, qualquer problema, dúvida ou pergunta, mesmo que pareça, ah, meu Deus, que pergunta besta, mas podem falar. Vou dar 4 minutinhos aí para fazer isso. Beleza? Falando de login, enquanto vocês vão fazendo aí, todo mundo tem aquele e-mail, vocês tinham esse e-mail que é nome, sobrenome, @hotmail.com e senha aniversário. Cândido Brito 2001. Ah, tem que ter o 2001, esqueci. Tem que ter o 2001. Cândido Brito 2001, @hotmail.com. Senha 18072001. Até um dia desse era. Dando certo? Dando certo, dando certo. Devaneio aqui, né? Agora falando de e-mail, é porque eu já vi tanta gente com e-mail desse jeito. Fulano, 2001, senha, aniversário. Acho que é o próprio Google, né, que sugere, a galera vai fazer e-mail aí, bota uns números lá aleatórios. E isso era do tempo do Hotmail, viu? Ave Maria. Eu conheço uma pessoa que até hoje usa e-mail Yahoo, nunca vi. Acho que é Yahoo, né? Acho que é. Tem uns até que é com nome aí mó estranho, hein? Ela tá até aqui no. Ela tá até na chamada. A galera criou o e-mail aí há 2008, 2010, o nome tudo engraçado.
Eu tinha um desse aí também, viu? Deu certo? Alguém tá conseguindo desenrolar? Tá travado em algum lugar? Digam aí se tá dando certo. Que deu certo no Deoclésio. Certo. Show, Janaína. Mais uns dois aí falarem se conseguiram, aí a gente resolve junto aqui. Tentem fazer, pessoal. A gente só vai contar a velha história de novo, né? Igual a cadeira de gestão de custos. Quando eu vi o Maxwell fazendo, era bem facinho, né? Quando eu ia preencher a planilha, aí era outra história. Então, coloquem a mão na massa aí para vocês verem. É igual no outro paralelo bom, no jiu-jitsu, né? O professor faz a posição, ó, galera, a posição é essa aqui, você vem para cá, bota essa perna aqui, aí é de boa demais, faço só olhando, aí eu vou fazer. Eu não sei nem como começar assim a posição, não sei nem como é que fica, eu fico assim, como é que não Fica consigo nem todo encaixar. tenso, É, né? Como é é que faz? osso. Ali ele fazendo para o lado certo, bem certinho, mas vamos lá. Vamos fazer aqui. Então, eu não vou aproveitar o que eu fiz ali, não. Vamos começar de novo. Então, vamos lá. Eu tenho o login, né? Que é igual ao input. Login, login. Login e tenho a senha. Tenho a senha para igual a senha. E aí, coloco meu if login igual a que aqui fiquei sem criatividade. Bruno e senha igual a senha do Bruno. Dois pontinhos, ó, não esqueçam. Identado. Se o login e a senha do Bruno for igual, a gente printa acesso liberado. Beleza? E aí a gente vai usar o elif, né? Elif login diferente de Bruno. Print login incorreto. E a gente pode só botar um else aqui. E aí, print senha incorreta. Então, login Bruno, senha do Bruno. Teste liberado. Testa mais. Login Brunão. Senha do Bruno. Login correto. Testar os dois errados. Aí a gente pode criar outra condição, né? Outro elif, coloca para o senha incorreta. Para os dois, coloca os dois estão errados, né? Normalmente não faz sentido porque
primeiro você vê o login e aí depois você associa o login com a senha. Mas eu vou botar aqui nada. Senha incorreta. Beleza? Foi assim? Entenderam como funciona? A gente usou, ó, já usou o AND, já usou igual igual, usou o diferente, usou o maior menor que, maior ou igual. Então foi para isso que eu expliquei lá os operadores relacionais, né? Então posso passar aqui para a estrutura de repetição, for e while. Dúvidas em relação ao if aí? Quem tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Vamos lá, galera, vamos lá. Sexta-feira, todo mundo largando, né? Mas estão aí. Posso passar para o for while. Alguém tem dúvida no if e no else? Sim, pode passar, tudo ok. Sim, professor. Beleza, vou passar. Passando em 3, 2, 1. Todo mundo conseguiu fazer tudo, né? Tá acompanhando, ninguém desistiu no meio do caminho, não, né? Beleza. E agora vamos passar para outra parte, que são as estruturas de repetição, né? Em muitos programas a gente usa muito esse tipo de estrutura, assim, porque a gente não faz só uma operação e vai-se embora, assim. A gente normalmente fica repetindo, faz ciclos, né, de código, de blocos. Então, a gente usa muito a repetição, né? A gente quer fazer uma tarefa várias vezes, mudando algum ponto de uma variável ou coisa do tipo. Então, a gente usa as estruturas de repetição. A ideia dessas estruturas é isso, é criar um laço, criar um esquema para ir repetindo, 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 repetindo o nosso comando. O que eu mais gosto tem duas estruturas dessas, né? O for e o while. O que eu mais gosto de usar é o for. Então, eu vou começar aqui por ele para mostrar para vocês. O for, a estrutura dele é a seguinte: a gente usa indentação parecida com if, mas é da seguinte forma. Eu vou mostrar o código aqui para vocês. É o seguinte: for, coloco uma determinada variável aqui chamada normalmente de i, for i em range, que é. Agora eu esqueci da tradução, mas é nesse intervalo aí, acho que é intervalo. De 10, por exemplo, faz o seguinte para mim: print i. Então o i ele vai de 0 a 10. Então ele vai repetir esse processo 10 vezes e aí eu printo o i. Só que vocês vão notar que tem uma coisa importante aqui, ó. Ele printou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o Python, ele não inclui o último valor no intervalo. Ele vai de 0 a 10, mas não inclui o último valor. Ele repetiu isso 10 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, o número de repetições que eu colocar aqui bate. Mas se eu for levar em consideração um número, ele fica isso menos 1, né? No final. Então, já que ele começa do 0, não começa do 1. Mas isso aqui é coisa de dentro do for. Mas o importante de vocês entenderem é como é que é essa estrutura. Sempre tem o for, uma variávelzinha, in dentro, né, do intervalo tal. Então, for i in range 10, se fosse 20. E aí depois a gente faz a ação aqui. Ou seja, se eu não quiser printar o i, eu quiser printar acabou. Então ele printa acabou 20 vezes. Ó. Então, ele faz o seguinte: for i em range 20 e fica 0, printa acabou. Volta para cá, printa acabou. Volta para cá, printa acabou. Volta para cá, printa acabou. Fica fazendo esse ciclo até chegar no intervalo 20, né? Ou 19, como começou do 0. E aí ele encerra. A gente pré-define um intervalo para ele ficar rodando. Então, quando chega no 20, ele encerra. E aqui eu posso dar o comando que eu quiser. Sei lá,
além do print, outras coisas eu posso colocar aqui, mas o print é o que fica mais fácil de ver. Então, se eu quiser printar, em vez de o i menos 1, ele vai i menos 1. Esse aqui é só, a gente usa o for aplicado a algumas coisas, né? Não é só para ficar repetindo número e repetindo coisa. É para repetir operações e tal, fazer coisas várias vezes, vocês vão ver nos exemplos. Mas o que eu quero que vocês entendam é a estrutura. Entenderam a estrutura? For, uma variável. Lembrando que isso aqui não é obrigatório ser i, pode ser x. Só que aí eu não posso usar o i aqui, né? Porque vai dar erro. Que i? É porque o Python ele salva, né? Ficou salvo na memória aqui se eu botar outra letra aqui, o J, vai dar um erro, não está definido. Então, tem que se usar o X ou usar outra coisa que não seja isso aqui. Print. Beleza? Entenderam a ideia do for? Isso aqui é liberado, pode ser qualquer coisa. É S. Beleza? Entenderam? Sim. Mas alguém? Alguém tem alguma dúvida aqui da estrutura do for? Show. Então, a ideia do for é a gente define um intervalo onde a operação vai se repetir e ela obedece a isso, né? Então, um exemplo aqui mais elaborado, né? Eu quero que o programa ele imprima todos os números pares de 1 até 50. E aí o for ele tem outros parâmetros aqui, né? Então, eu posso, se eu colocar for e in range 10, int i, vocês vão ver que tem umas coisinhas escondidas aqui dentro do range, ó. Se a gente clicar aqui, ó, tem alguns argumentos a mais aqui, ó. Start, stop, step, né? Então, a gente pode definir onde começa, e aí bota uma vírgula aqui, e o passo que ele segue, né? Então, de 2 em 2. Então, isso aqui eu estou falando para ele, ó. Vá do 5 até o 10, lembrando que o 10 não é incluso, de 2 em 2 números. Ó. Então, tá aqui menos 2. De 4 em 4 números, é o passo. De 2 até 100. Beleza? Então, dá para... Se a gente deixar só o número, ele vai entender que começa do zero e vai de 1 em 1. Ele está predefinido para fazer isso. Mas se a gente quiser especificar, nesse exemplo, a gente colocaria 2, 50, na verdade 50 mais 1, né? Porque ele não conta com 50, e 2 em 2, por exemplo. Entendeu? Ou então a gente poderia colocar um if, né? Se o resto da divisão colocar aqui um if, um range 51 e fazer um teste. Se, lembrando aí, olha aqui, a gente vai ter uma indentação dupla, né? O if está dentro do for, if e o resto da divisão por 2 é igual a 0, 20i. Ou seja, a gente tem um comando dentro do for e um comando dentro do if. Vamos testar aqui, ver se dá certo. Beleza? Entenderam aqui? Deu uma aprofundada de como é que funciona o for? Se tiverem dúvida, repito, perguntem, tá? Então, um exemplo 2 aqui, calcular o for com input, né? Aqui a gente vai ver outra coisa também, que é que a gente dá para chamar de acumulador, né? Então, vamos fazer um programinha aqui que calcule a média das notas de uma pessoa, né? Então, vamos dizer aqui, ó, que a gente vai pedir notas, recebe int input, quantas provas foram?
E aí a gente vai criar for e em range notas, para ele fazer o tanto de vezes, né? Se foram 4 provas, ele vai pedir a nota de quatro vezes, né? Então, me diga a nota, me diga a nota, me diga a nota, me diga a nota. Então, o range aqui é 4. Se fosse ele preencher 3, vai ser 3. Se ele preencher 5, vai ser 5. Então, fluir nesse intervalo das notas, essa nota recebe int input. Qual foi a nota? E aí, eu quero pegar todas essas notas, somar e fazer a média, né? Só que quando o cara faz isso aqui, ó, vamos continuar o programa aqui como se... Aí beleza, repetiu, recebeu todas as notas, depois ele pega essa nota, que é uma variável média, ele pega essa nota e divide por notas, né? Que é a quantidade de... Eu vou botar aqui só N para não confundir, tá? Então vai ficar 2 iguais, vou botar N, vai ser nota. Eu vou botar N aqui. Então vai ser nota sobre N. Se eu fizer isso aqui, vamos ver o que vai dar. Quantas provas foram? 2. Foi a nota? 10. A outra? 5. Tem que printar. Printar a média. 3. Quantas provas foram? 2. Qual foi a nota? 10. E na segunda relaxou, tirou 5. E aí a média ficou 2,5, né? Ou seja, o que era para ser 7,5 ficou 2,5. Porque no Python, a variável muda aqui. O que foi que aconteceu, ó? Ele rodou a primeira vez e pediu. Qual foi a nota? 10. Beleza. Nota ficou valendo 10. Aí ele rodou de novo. Qual foi a nota? 5. O nota recebeu 5. As variáveis do Python, elas são modificáveis, assim. Naquela hora, o nota valia 10 e depois começou a valer 5. O 10 se perdeu, foi para o espaço, né? Por isso que, quando ele dividiu aqui, deu 2,5, porque ele tinha salvado o último como 5. Então, para não acontecer isso, a gente pode criar uma variável aqui, ó, chamada soma no início, que vale 0. E aí ela vai acumular aqui dentro do for. Beleza, qual é a nota? Ele vai botar um valor. Então a soma vai receber soma, que é 0, mais a nota que a pessoa colocou. E aí quando ele passar de novo, o valor 10 já vai estar salvo aqui no soma e vai juntar com 5 e aí vai ficar 15. Bom, vamos testar. E aqui embaixo, né, em vez de ser só o nota, vai ser o soma. Quantas provas foram? 2. Nota 10 e a outra 5. Média, 7,5. Entenderam? Eu acho que foi um pouquinho rápido aqui no acumulador, né? Ó, o programa começou, né? Eu tenho uma variável soma que vale 0. E aí o cara vai me dizer quantas provas ele fez. Beleza. E aí o for recebe isso e repete quantas vezes for. E aí eu criei uma variável para eu não ficar repetindo, entendeu? Nota 1, nota 2, nota 3. E aí ele me passa uma nota, eu salvo essa nota aqui nessa variável soma. Vou iterando ela, né? Vou aumentando ela de acordo com os valores que eu receber. Salvei aqui, então, vamos dizer que eu coloquei 10, né? Então, o soma vai valer 0 mais 10. Então, a partir de agora, o soma vale 10. Esquece isso aqui, ó. As variáveis, elas são mutáveis, né? Então, o soma aqui já vale 10. Aí roda de novo o for. Qual foi a nota? 5. Aí o soma vem, vale 10, é igual a 10 mais 5. Aí agora o soma passa a valer 15. Por isso que, então, se eu printar o soma aqui, ó, eu pedir para printar o soma, ele vai printar. Quantas foram duas? Qual foi a nota? 10. Então, o soma. Coloquei a primeira nota, o soma é 10. Coloquei a segunda nota, o soma é 15 e a média é 7,5. Entenderam aqui? Deu, deu para entender como é que funciona? Para que serve o acumulador? Tudo bem? Tranquilo? Me deem tranquilo, Deoclésio, Andressa. Então, acho que agora vocês já conseguem fazer o exemplo aqui, ó.
O que é o exemplo? Ixi. O notebook deu uma leve travada aqui. Acho que vocês viram ainda. Vocês transmitiu? Então, vocês vão fazer o seguinte: cria um programa que peça a quantidade de notas, calcule a média do aluno usando for, tá? E diga se ele passou ou não, considerando a média 7. Podem fazer esse aí? Quatro minutinhos aí. É pouco? Acho que não, né? Estão ouvindo isso aí? Simplesmente uma declaração de amor, hein? Pra alguém. Tô ouvindo aí um fundinho bem baixinho. Alguém ganhou um loucuras de amor, ainda bem que não fiquei eu. Parei de Repetir. lhe fazer companhia aqui, que onde que minha internet tá só o resto, viu? Beleza, beleza. Desceu não. Acho que o pessoal tá. Qualquer dúvida, tô aqui pra tirar, viu? Pra repetir isso muitas vezes, né? Relógiozinho temporizador top, viu, Caninho? Online. Uma coisa legal que eu vi uma vez do canal do cara. Qual é o nome dele? Felipe Deschamps. Que ele é um programador famosão aí, né? Que aí, trazendo aqui pro tema do mini curso. Um site desse aí, por exemplo, de temporizador, é um algoritmo simples, assim, né? Entre aspas, dá para fazer com nível básico de alguma linguagem, você consegue fazer um temporizador desse. E aí a galera faz um programinha desse, né? Um sitezinho simples, que não demanda muito, bota no ar, e aí o site chega no topo do Google lá, então a galera procura lá, contagem regressiva. E aí esse site está lá no topo. E aí o cara mete a propagandazinha aqui da DO. Aí ele monetiza essa página, o site. Ou seja, programinha básico, que nível iniciante dá para fazer, e aí tá ganhando dinheiro com anúncio. Simples, fácil. Bem demais, viu? Essas propagandazinhas assim dá um dinheiro em pô, né? Pois é. Acaba clica sem querer ainda, dá mais dinheiro. Aí tem um que eu uso do Pomodoro, né? Que ele é. Ah, deve ter mais propaganda aqui, vamos ver. Tem mais uma? Tem não. Do Pomodoro é cheio de propaganda. Eu dou muito dinheiro. Ah, não, não vai aprender não, mas pode. Já é o primeiro passo para aprender. É cheio de propaganda lá a página do Pomodoro. E é só um cronômetro de 25 minutos. Só. Com um tomatezinho lá. E aí, dando certo? Todo mundo conseguiu? Alguém conseguiu já? Deuclésio. Cadê o pessoal? Me abandonou? E Andressa, Jara, Melissa. Que mais aqui? Marcelo, Jonas, Janaína. Janaína respondeu. A Janaína disse sim porque me abandonaram. Eu disse, pessoal, me abandonaram. A Janaína disse sim. Tô brincando, eu entendi que foi. Vamos lá, vamos lá. Teve alguma dúvida quando tava fazendo, Janaína? Ou deu tudo certo? Deu certo, show. Sem dúvidas, né? Então aqui a gente usa
o input, os operadores aritméticos para calcular a média, o acumulador, a estrutura de repetição for, a estrutura condicional, o if, beleza? Muita coisa que a gente aprendeu aqui, a gente usa nessa questão aqui. Opa. Ok, vamos voltar lá pro... Olha. Vamos voltar para cá e resolver essa questão aqui. Então, o que nosso programa quer? Quer que crie essa quantidade de notas, né? Então, eu vou, para acelerar o processo aqui, vou pegar a partir daqui. Ó. Vou pegar isso aqui. Então, a gente pediu a quantidade de notas, N, colocou no for, e aí pediu a nota, e aí usou o acumulador soma, né? Igual a 0. Vou tirar o print soma aqui. E aí a gente calcula a média. Beleza, calcular a média. A gente tem a média aqui, né? A variável média. Então a gente vai testar no if. If, média, maior ou igual a 7. 20. Você passou. Não. 20. Aprovado. Quantas provas foram? 2. Foi a nota? 10. Tem a outra? 2. Aprovou. Infelizmente. Foi para F, né? Foi para F. A gente... Depois vocês podem ampliar aí o modelo, o programa e colocar aí a F, aí dá para usar o elif. Se for entre 4 e 7, foi para F, sou menor que 4, foi reprovado. Então, mas o cerne do programa é esse aqui, né? Aí vocês podem, como eu já exemplifiquei uma vez, não vou repetir, mas criar o elif aqui se for menor do que 0, né? Dizer, aluno horroroso, menos do que 0, possível. Tá? Mas o básico, basicamente é isso aqui, beleza? Tá igual? Alguma coisa, Cândido, pô, isso aqui tá diferente, tal. Não? Vamos pro while. Vou pro while, entendi, vou entender como... Beleza, vamos. While. O while é o seguinte, é outra estrutura de repetição, mas ela é diferente do for. Ela não é predefinido, né? Vocês perceberam que no for a gente predefine o número de vezes que vai repetir. Ou seja, se é o N, a gente escolheu o N aqui, e aí ele vai repetir N vezes, né? A gente escolheu 10 ali, vai repetir 10 vezes. A gente escolheu 50, vai repetir 50 vezes. Então, é pré-definido a quantidade de repetição no for. No while é diferente. Ele verifica uma condição e vai repetindo até a gente bater aquela condição, né? Então, por exemplo, vou botar um exemplo aqui para vocês. É a mesma sintaxe lá dos outros dois, né? O if e do for. A gente usa enquanto, o while é como se fosse enquanto, né? E aí coloca a condição. Eu vou criar uma variável aqui antes também, que é a letra A. Foi igual a 21. Então, enquanto A for diferente de 21, 20... Ou seja, não vai printar o A, né? Porque eu vou colocar aqui 20, 18. Quanto A foi diferente de 21? 20, 18. Print A. E aqui a gente precisa ficar ligado, porque no while a gente precisa ir incrementando esse valor aqui, né?
Porque senão acontece o seguinte. Qual é meu comando aqui, ó? Eu tenho uma variável A que é 18, e aí eu digo, enquanto A for diferente de 21, faça uma coisa que no caso aqui é printar A, né? Venha para cá. E aí ele vai comer aqui a printar A, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. E nunca vai parar porque o A nunca vai, quer dizer, o A nunca vai ser 21, entendeu? O A nunca vai virar 21. Então se eu rodar isso aqui, ó, ele vai ficar rodando aí até. Isso aí a gente chama de loop infinito. Aí o tamanho do negócio aqui. Até... vai, até não parar mais. Então a gente precisa. Eu acho que ele até falou aqui. Ó, não, ele não diz exatamente o que foi, mas deu um loop infinito aqui, né? Então a gente precisa ir incrementando esse A. Então, beleza. Enquanto A foi diferente de 21, print A, e no final você adiciona a letra A, a variável A, mais um. Então, 18, 19, 20. Quando ele chegou no 21, ele parou, né? Porque ele atingiu aqui a condição que o while pedia. Ou seja, o while, a gente não tem uma pré-definição, mas a gente tem uma condição específica de parada, né? Então, enquanto A foi igual a 21, continua. Então, o A é 21 aqui. A gente vai dar. Deu um erro aqui, que foi. De novo, igual, né? Ele só roda uma vez, né? Testou A igual a 21? Rodou. Agora A recebe 21 mais 1, 22. A igual a 21? Não, então parou. Entenderam como é que funciona o laço aqui do while? É um pouquinho diferente do for, mas é a mesma ideia, assim, de repetição. Entendeu? Vou fazer esse exemplo aqui para a gente ver. Ó. Quero fazer um programa que faça eu ficar escrevendo os números e aí no final ele me diga quantos números pares e quantos números ímpares eu escrevi, usando o while, né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável parada e ela vai receber a letra N. E aí, enquanto a parada for igual a N, igual, tá aqui. Faz o seguinte, peça para o cara escrever um número, o usuário, né? Então, deixa eu ver, número vai receber int input, escreva um número. Depois ele pergunta, parada vai receber input, você deseja parar? Então, e aí, beleza. Então é o seguinte, parada recebe N, enquanto parada for igual a N, aqui a gente vai precisar mudar, porque se o cara escrever aqui, então beleza, a gente deixa aqui a opção sim ou não. Beleza? Então, o que tá a parada vale N, enquanto a parada aí for igual a N, ele vai ficar mandando a pessoa escrever o número e perguntando, você deseja parar? E aí, beleza. E aí no final, eu vou dizer quantos números pares e ímpares ele escreveu, né? Então aqui, ó, eu vou criar um if dentro desse while. Se número resto da divisão por 2 foi igual a zero, e aí eu vou precisar criar duas variáveis aqui, ó. A par e a ímpar valem zero por enquanto. Só para é o acumulador aqui, ó.
E aqui no Python eu posso fazer esse tipo de atribuição de variável, que eu não tinha explicado para vocês. Eu atribuo tanto ao par quanto ao ímpar o valor zero. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Par igual a zero, ímpar igual a zero. A gente pode fazer os dois juntos. Par, ímpar igual a zero. Beleza? Então, se o número esta divisão por 2 for igual a zero, ou seja, ele é um número par, o par ele recebe par mais um. Se não, ímpar recebe ímpar mais um. E aí no final eu saio aqui do while e printo números pares. Números pares. Par, variável par. Números ímpares. Números, não? Números ímpares. Variável ímpar. Vamos ver se dá certo. Escreva um número, 10. Deseja parar? Não. Escreva um número, 3. Deseja parar? Não. Escreva um número, 34. Deseja parar? Sim. Números pares, 2. Números ímpares, 1. Beleza? Dei uma extrapolada aqui, né? Ficou um programa aqui meio grande, mas é para entender. A gente usou aqui o acumulador par ímpar para ir acumulando, né? O número de números pares e ímpares. E o critério de parada aqui foi o N, né? Se a pessoa. A gente poderia fazer o parada começar com N, mas o critério ser diferente de S. Né? Então, aqui tudo que o cara escrevesse, ó. 10, deseja parar? Não. 12, 23, deseja parar? Não. 12, sim. Aí ele para. Mas o importante o critério de parada é a condição aqui do while e ele vai ficar repetindo até, ele vai repetir esse ciclo aqui, ó, que está dentro dele, até a condição aqui mudar, ou entrar dentro aqui, né? Na verdade, sair, né? Deixar de ser obedecida. Parada é diferente de zero, enquanto for diferente de S, vai. Quando for igual, aí ele para e vem para cá para baixo. Pula o código, o bloco e passa aqui para baixo. Deu certo aqui? Eu sei que é um pouquinho mais. O negócio tá ficando mais feio, né? Mas. Vocês pegaram a ideia, conseguem aplicar. Tentem fazer o exercício 7 aí. Mesma coisa do 6 com o while. Qual é o 6? É o das notas lá. Mas antes disso, por favor. Alguém tem dúvida aqui do while? Entenderam como é que ele funciona? Aqui, estrutura básica, condição e ação, e até parar, né? E aqui, só ilustrando melhor onde é que a gente usa isso e tal, né? Deu para entender mesmo? Ninguém tem. Se quiserem perguntar, perguntem alguma coisa. Pode ser até no chat, ou quiser ligar o microfone. Ficou um pouquinho mais feio aqui a partir do while, né? Querem fazer logo o exemplo? Se ninguém tiver dúvida, a gente passa para o exemplo. Beleza? Vou deixar aqui. Na verdade, é aqui. Vou copiar aqui. Tô fazendo mesmo? Hum.
minutinhos aí. É isso. Vou falar uma frase clichê aqui de toda aula de programação. O negócio da programação é fazer, repetir várias vezes, fazer exercícios, fazer exemplos. E aí você vai pegando. Ninguém lembra de tudo assim. Sempre que a gente está escrevendo um programa, a hora ou outra você, como é que é isso aqui mesmo? Aí dá uma olhadinha e tal. E vai aprendendo as coisas novas, vai desenrolando. Algum, alguma dúvida aí? Alguém poderia fazer aí o queria mostrar, compartilhar na tela? Ou não? Melhor não. Melhor é fazer mesmo. Se tiver alguém afim aí para alguém ouvir a voz diferente, por que, Guilherme? Deu ruim fazer? Que é isso, cara? Faça isso não. Mais alguém? Mais alguém? Alguém tá fazendo? Vou fazer aqui, tá? A gente. A gente parou de compartilhar. Alô, alô, tem alguém aí? Se tiver alguém aí, manda aí no chat
Thiago Nunes, melhor técnico do Brasil. Então, o Clécio tá aí. Só pra gente voltar aqui, como passa o tempo calado, a galera. Ícaros, quem mais? Quem mais? Jara, Volta Guto. Ah, meu Deus. Simplesmente o pior time do mundo. Naili, beleza? Todo mundo aqui. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem dá mais? Vou resolver, tá? O exercício aqui. Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui usando o while, devagarzinho. Normalmente no while a gente fica indo e voltando, não segue o código linha abaixo de linha, né? A gente às vezes volta, tem que adicionar uma variável antes, tal, para fazer a contagem. Então é o seguinte, o que o programa quer? Peça a quantidade de notas, né? Então primeiro a gente cria aquele n lá, é input, quantas provas foram? Beleza. Aqui a gente vem no while, né? Então, a gente precisa adicionar uma condição aqui, a gente precisa de uma variável, outra variável aqui para controlar, por exemplo. Porque a gente precisa repetir n vezes, né? Então, uma variável do tipo, enquanto a for menor que n, ou seja, e aí o a começa do zero. Então, eu crio um a aqui, zero. E aí a gente vai incrementando, né? Então, na primeira a vale zero, a é menor que n, que, sei lá, o cara coloca 4 provas, né? Só para vocês entenderem o que eu fiz aqui. O cara coloca 4 provas. Então, enquanto a for menor que 4, quanto é a? Zero. Aí ele faz uma vez. Aí depois eu somo um ao A, o A vira 1. A é menor, 1 é menor que 4? É, aí ele faz mais uma vez. Faz o 2, 2 é menor que 4? É. 3? Sim. Então a gente fez 4 vezes. E o 4 é menor que 4? Não. E aí ele encerra. Então por isso que a gente criou essa variável aí. Beleza. Então, o que a gente faz? Vai repetir n vezes, né? Então nota pede int input digite a nota. E beleza, o cara colocou a nota e aí a gente vai criar aquele acumulador soma lá, né? Soma, recebe soma mais um. E aí, para isso, a gente precisa criar a variável aqui. O que a gente tem que criar, mesmo que ela comece com zero? Porque se eu rodar esse programa aqui, ele vai dizer assim, não conheço soma. Soma não foi definida. Deixa eu ver se ele já roda só assim, ó. Se eu tirar isso aqui e rodar. 10. Eita, não, duas. Um e dois. E dois. Na verdade, não, porque eu não adicionei aqui eu vou. Dei um loop infinito, né? Porque o A eu não mudei aqui. Então A igual a A mais um. Vou ver aqui. As provas foram duas. Um e dois. Ele não deu erro. Porque ele nem salvou nada em nenhum canto, né? Só a nota recebeu aquele valor e pronto. Deixa eu continuar aqui, depois eu explico melhor isso. Então, soma recebe zero. E a gente vai acumular as notas aqui. Beleza, acumulou. E aí o A recebe A mais um. E aí no final, a gente pega a média, vai ser igual a soma dividido por n. E aí, o que ele quer mais? E diga se ele passou ou não, né? Vamos ver só até aqui se aqui funciona. Vamos lá. Soma mais um não, soma mais nota. Vamos lá. As provas foram duas. Digite a nota 10. Digite a nota 5. Precisa printar, né? Esqueci disso aqui. A média. As provas foram duas. Nota 1, 10. Nota 2, 5. Tá funcionando. Então, com o alho, ó, eu só preciso adicionar essa variável A aqui, né? E comparar ela com N. Então, beleza? Até aqui bem parecido com o for, né? Só que o for a gente já botava for in range N. Um pouco mais fácil, né? Um pouco mais simples. Em alguns casos, o while é mais simples do que usar o for. E aí aqui a gente só faz o if lá, né? If média maior ou igual a 7. 20. Aprovado.
Não. Provável. Quantas provas? 4. Fez. Estudou, tirou 8. Não estudou, tirou 5. Estudou, tirou 10. E mesmo assim não passou. Precisava de um 11, né? Ou mais. Então, deu para entender? Ficou parecido? Alguém conseguiu fazer? Ou ninguém? Ou a essa altura do campeonato vocês já desistiram aí do Python no Wile? Sim. Show. Beleza? Deu certo. Show, Ícaros. Sim. Beleza, Janaína. Ótimo. Ótimo. Show. É... É de 41. Tem um bocadinho de tópico aqui, mas eu vou mostrar para vocês só essa parte de funções aqui, e aí a gente fecha para não estourar o tempo, tá? Então, todo mundo entendeu até aqui as estruturas condicionais, estruturas de repetição, tudo tranquilo em relação a isso. Vou passar para pro último tópico aqui, que é um tópicozinho legal. O tópico de funções é legal. Eu gosto dele. Dá para fazer umas coisas. Você é o criador aí das funções e tal. Então, vamos lá. Vocês viram, né? E aí eu vou pedir a ajuda de vocês aí no chat. A gente viu algumas funções do Python aqui, né? Enquanto a gente estava fazendo. Muitas, né? Algumas muitas. Alguém me dá alguns exemplos aí de funções que a gente usou? Funções mesmo, que a gente coloca comando, parênteses e o que vai dentro dela. Comando, parênteses, o que vai dentro dela. Digam aí no chat funções desse tipo que a gente usou ontem e hoje. Print, input, o que mais? Mais alguém? Mais alguém? Manda mais, manda mais. Ainda tem mais. Type, isso. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Float, show. Só mais uma pra gente fechar. Int, beleza. Ótimo. Que bom que vocês lembraram dessas. Essas são funções, né? E o Python, ele deixa a gente criar nossas próprias funções. Então, a gente pode ter funções que fazem ações ou funções que usem resultados. Então, por exemplo, como é que a gente começa, o que escreve para criar nossa própria função, né? Essas funções aí são funções criadas para fazerem alguma coisa, né? O cara foi, criou a print e aí ela faz uma ação para a gente. Então, vamos lá aqui. Como que a gente escreve para definir uma função? Eu começo com def, de definir a função, né? Def. E aí eu escrevo o nome da minha função vai ser função do Cândido. Beleza, escrevi, nomeei minha função, e aí vou dizer os parâmetros que ela precisa. Se ela só precisar de um, eu coloco só um aqui com qualquer nome que eu quiser, ó, nome qualquer. Esse nome aqui não importa. É só dizendo que preciso de um parâmetro. Podia ser x. Se eu precisasse de dois parâmetros, colocava vírgula, colocava y. Mas vamos dizer que a função do Cândido só precisa de uma coisinha entre parênteses. E aí ela faz. Aí eu coloco dois pontos, sempre lembrar dos dois pontos. E aí digo o que ela faz aqui. A função do Cândido, quando eu chamo ela faz. Ela printa duas vezes a palavra. Pensei em professores aqui, mas vou com cuidado que vai para o YouTube, né? Coloco 707. Coloco 707. Então, duas vezes ela printa isso. Não, ela printa bloco 707 e printa RU novo. Então, definir essa função. Beleza? Na verdade, essa aqui, ela nem precisa do parâmetro em si, né? A gente pode criar funções que não precisam do parâmetro. Então, a função do Cândido não precisa de nada. Então, ó, quando eu chamo ela, é que eu chamo a função. Nome da função do Cândido. Em nada. E aí, ela faz o que eu mandei.
Para que funcionam os parâmetros, né? Eu botei e tirei, porque se eu quisesse fazer o seguinte, ó, vou criar um novo aqui. A minha função do Cândido agora recebe X e ela faz o quê? Ela printa o que eu escrevi e depois printa RU novo. Então, printa X, printa RU novo. Se eu salvar aqui e eu chamar ela, se eu chamar sem parâmetro, ela não vai funcionar. Ó, faltando um argumento, né? X. Então, se eu colocar aqui entre aspas, paralelepípedo. Opa, paralelepípedo. Ó, printou paralelepípedo, printou RU novo. Por que tem que ter entre parênteses? Se tivesse 100, isso aqui é uma variável, né? Não tem uma variável no paralelepípedo. Um paralelepípedo não foi definido. Por isso que eu coloco as aspas aqui. Entenderam como é que se cria uma função? E aí eu posso fazer o que eu quiser aqui. Uma função def jj, passando x. Eu vou criar a função aqui de novo, potência. Quero traduzir, né? Tem a math.pool, vou traduzir para potência. Eu passo x e o y. E aí eu quero que eu calcule, que ele me dê 20x elevado a y. Ó, e se eu chamar essa função, potência 2, 3. Então 8, 2 elevado a 3. Entenderam? Deu para entender como definir uma função? Sim, show. Aí aqui tem um ponto específico que foi uma coisa que o Guilherme falou, né? Que eu vou passar bem rapidinho para ser o último ponto aqui da gente. Porque, por exemplo, essa aqui, né, eu fiz um cálculo e printei. E aí, vamos dizer que eu quero atribuir esse valor a uma variável x. X ele recebe potência 2, 3. E aí é 8, beleza. Então aqui agora o x está valendo 8, né? Então, se eu colocar tipo do x, 8 é um inteiro. Qual vai ser o tipo? Non-type. Não era para ser inteiro? Porque é o seguinte, na definição de função aqui, o print ele não gera ele não retorna um número, ele só apresenta. Então, a apresentação não é um tipo de variável, não tem uma variável apresentação. Então, por isso que quando eu coloco isso a uma variável, ele fica do non-type. E é por isso que a gente precisa usar funções com resultados, a gente precisa usar o return. Se eu quiser fazer a mesma coisa, ó, def potência 2 x, y. E eu faço, ao invés de ser print, faço return x elevado a y. Quando eu rodar isso aqui e atribuir ao x, potência 2, 2, 3. O tipo do x, ó, vai ser int. Entenderam? A gente pode criar funções que só printam, mas ela não vai salvar valores em nenhum canto. Se a gente quiser o resultado em si e salvar o resultado em algum lugar, a gente precisa usar o return aqui, ó. Beleza? Então, a gente fecha aqui, a gente passou rapidinho por funções, né? Mas só para vocês verem que existe, vocês podem criar as próprias funções. Isso aqui é muito útil para a gente não. Às vezes a gente cria um script longo, assim, por exemplo, na disciplina de cálculo numérico, né? A gente usava os métodos lá, método de Newton e tal. A gente era um programa gigante, né? E aí no final a gente só chamava a função Newton passando os parâmetros tal. Ajuda a não ficar repetindo. Toda vida eu tenho que fazer um programa bem longo e tal. Então é para isso que serve essas funções. Então, galera, 10 minutos para as 8 horas aí, só respondendo a dúvida do Guilherme, eu sou da produção também, o pessoal do pé de produção aí, era até um dia desse. Eu não me apresentei para o pessoal que chegou hoje, né? Então,
sou da produção, até um dia desse estava no PET, hoje sou bolsista do OPL. Então, quem está aqui ainda, né, alguma das 25 pessoas, sexta, 8 horas aí, muito obrigado por terem ficado até o fim. Espero que tenham entendido o que eu pretendi passar aqui, de ontem, de hoje. E muito obrigado pela participação de todos. Valeu, Deoclésio. Valeu, Ângela. Valeu, Jara. Muito bom ver vocês participando aqui, tentando aprender coisas novas. Próxima semana tem mais coisas aí preparadas pelo CIM, muito bem preparadas, aliás. E aí, qualquer dúvida, pessoal, eu não tenho Instagram, mas se precisarem aí, sei lá, falar, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, posso deixar meu WhatsApp aqui no chat. E aí vocês me perguntam, se quiserem me pedir alguma coisa, alguma indicação de livro, de curso e tal, podem falar comigo aí, que eu converso de boa, tá? Então, brigadão. Foi um prazer, Carla, pessoal do PET. Ainda sou de casa, né? Ainda tô É da dentro do gol. casa. Então, obrigado Uma pelo vez convite. petiano, sempre petiano, né? Obrigado pelo convite A gente que e boa agradece, sorte no Candinho. resto da semana. Queria agradecer aqui a todos por estarem aqui presentes, certo? Não esqueçam de responder o Forms, tanto para ajudar a gente a melhorar sempre, quanto também para garantir a presença e o certificado de vocês. Agradecer aí o Cândido por ter se disponibilizado aí em quinta-feira e na sexta-feira para trazer esse mini curso aqui de Python muito massa. Então é isso, galera. Boa noite, tá? Mais uma vez, obrigado. E não esqueçam do Forms. Vou mandar aqui novamente no chat, tá?